Meu nome é Maciel, o tema do meu grupo é anarquismo e eu irei estar falando um pouco sobre a origem do anarquismo e o movimento anarquista. O pensamento anarquista surgiu com as ideias do político e filósofo francês Pierre Joseph, que nasceu no ano de 1809 e morreu em 1865. O anarquismo surgiu como resposta ao capitalismo, que criava um sistema extremamente desigual na Europa, ocasionando a possibilidade de acúmulos de bens por uma pequena parcela da população e a miséria para uma maioria. Mas na atualidade o termo adquiriu um significado negativo e equivocado, pois é associado à desordem ou à ausência de regras. Agora estarei falando um pouco sobre o movimento anarquista. Durante a segunda metade do século XIX, o movimento anarquista já estava estruturado e se espalhava para outros continentes. Diversos levantes foram marcados pela presença de seus ideais. Historicamente, são marcadas 5 ondas desse movimento. Primeira onda, de 1868 a 1894, sistematização e difusão dos seus ideais. Segunda onda, de 1895 a 1923, consolidação do movimento anarquista. Terceira onda, de 1924 a 1949. Junto com a segunda, é uma das fases mais relevantes devido à explosão de diversos movimentos notórios. Quarta onda, de 1950 a 1989, momento de expansão para novos territórios e de forte repressão. Quinta onda, a partir de 1990, reorganização do movimento anarquista após o fim da União Soviética. Oi, gente, meu nome é Laís e eu vou falar algumas diferenças sobre o anarquismo e o comunismo. A primeira diferença é que no anarquismo eles não acreditam na necessidade de estados e governos. Já no comunismo, eles propagam o desejo de uma sociedade sem classe e governada por partidos comunistas. No anarquismo, os indivíduos têm direito de decidir a sua quantidade de produção. Já no comunismo, a produção é distribuída sem divisão de classes, então ela é dividida igualmente para todo mundo. No anarquismo, eles acreditam no internacionalismo, sem fronteiras geográficas, ou seja, não existiria uma divisão de países. E no comunismo, acreditam-se em estados geográficos e limites específicos. O anarquismo também rejeita qualquer tipo de partido político e acredita na liberdade individual. E o comunismo, ele prega a liderança de partidos comunistas com foco na classe trabalhadora e na eliminação do capitalismo. Anarquismo no Brasil. O anarquismo é considerado uma doutrina sociopolítica que surgiu entre os séculos XVII e XVIII na Europa, tendo chegado ao Brasil em 1850 através dos imigrantes europeus. A colônia Sicília, dirigida por imigrantes italianos, foi considerada a principal colônia anarquista que existiu no Brasil. Durante a República Velha, a ideologia anarquista defendeu a organização sindical autônoma, a extinção do Estado, da Igreja e da propriedade privada. Se posicionaram contra a organização dos partidos políticos, divulgando as suas ideias por meio de jornais, revistas, livros, panfletos e etc. No final do século XIX e no início do século XX, o movimento anarquista teve seu auge no Brasil. Era uma das tendências políticas majoritárias entre os movimentos operários, o que causou as grandes greves operárias de 1917 em São Paulo e de 1918 e 1919 no Rio de Janeiro. Em 1919, foi instituído o Partido Comunista Anarquista, que perdeu força alguns anos depois, em 1922, com a criação do Partido Comunista, que era integrado por ex-anarquistas. Até hoje ainda existem alguns movimentos anarquistas no país, mas esses não têm muita influência política como já tiveram um dia. Eu vou falar também um pouquinho sobre os socialistas e os anarquistas. Os socialistas acreditavam que a instalação do comunismo deveria acontecer por meio da formulação de um novo Estado, controlado pela mão de obra, os trabalhadores. Seria por meio da chamada ditadura do proletariado, que as etapas do desenvolvimento social e econômico girariam em torno da eliminação desse governo e a adoção de um regime comunista. Contrária a essa ideia, a gente tem o novo Estado necessário, que era a ideia que os anarquistas promoviam, uma diferente compreensão
do que a ditadura do proletariado. Hoje eu vou falar um pouco sobre o anarcodicialismo. Primeiramente, o que é este movimento? Bom, os anarcodicalistas consideram que os sindicatos podem ser usados como instrumentos para mudar a sociedade, assim, mudando o capitalismo por uma civilização autogerida por trabalhadores. O anarquismo defende a civilização da propriedade privada dos meios de produção como um aspecto central na defesa da autogestão econômica. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil entre 1870 e 1914, quando os ideais anarquistas passaram a ser emitidos entre os operários brasileiros. O anarquismo teve origem no século XIX, na Segunda Revolução Industrial, por Pierre-Joseph Proudhon. Mas o anarquismo e o anarcossocialismo não são as mesmas coisas? Você deve se perguntar. Por eles terem nomes muito parecidos, as pessoas acabam confundindo. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é cada um deles para vocês. Bom, o primeiro ponto é que o anarquismo é uma ideologia que surgiu recentemente. Então, é um movimento que surgiu dentro do comunismo, mas de uma forma de se aprofundar nas ideias comunistas. O anarquismo ele visa a relação com o outro e ele não aluna os demais em coletividade. Já o anarcossocialismo traz todas as sequências iniciais, ou seja, eles são contra a dominação, hierarquia, antirreligião. De certa forma, o anarcossocialismo tem a ideia dos indivíduos. Eles vão se associar ou desassociar livremente. Dessa forma, é possível criar qualquer tipo de configuração social, desde que ninguém seja obrigado a participar através de ameaça ou violência.